Fala, meus lindos! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estamos na Cidade Alfa, no Terras Alphaville 1, pessoal, para apresentar essa casa novinha, com a fachada super moderna, uma área de lazer incrível, e vocês vão conhecer já já cada detalhe. Continua aí! Pense em um projeto gostoso, que eu gostei de verdade dessa daqui, pessoal. Mas Thales, por quê? Pessoal, a ousadia dessa fachada. Me diga, muitos provavelmente também que estão aí assistindo não se identificam, que eu sei que o pessoal comenta, não gosto muito de perfil de LED, mas hoje no mercado você percebe uma demanda de famílias que buscam casas nesse sentido. Olha só, eu já apresentei algumas aqui no canal e essa daqui, pessoal, sem dúvidas, ela se destaca. Olhem a ousadia dessa fachada, estruturas com bastante volumetria ali no coroamento da casa, na lateral aqui da garagem, nessa outra lateral aqui também, elementos em tons escuros, porcelanato aqui na fachada, o fundo que temos aqui por cima das garagens também, com um grande destaque do projeto de iluminação, que são esses perfis de LED. É uma casa que eu posso falar sem medo de ser feliz, diferente das iguais. Olhe só como ficou legal. Ela fica em destaque, ela cresce. Vale ressaltar também um ponto interessante dessa casa, que ela está em um terreno com 332 metros quadrados. Não é um terreno muito gigante, né, que nem vocês estão acostumados a ver várias casas em 450, 500 metros quadrados, porém a planta da casa ficou super inteligente, bem funcional, e vocês vão perceber isso daí. Thales, de área construída, 252 metros quadrados, ou seja, uma casa prática que tem um valor bem interessante, super convidativo para o que ela oferece. Você vai encontrar aqui na descrição do vídeo. E pessoal, 4 vagas na garagem, 2 vagas aqui solta, 2 vagas cobertas, acesso através desses degraus aqui, como ficou bem interessante, com as soleiras, né, as bordas da extremidade dos degraus em mármore travertino, revestimento em porcelanato acetinado antiderrapante, já temos paisagismo aqui na frente também. O terreno, por sua vez, a topografia é elevado, é mais alto ao nível da rua. Isso eu acho super interessante, sem ser uma rampa com aclive muito alto. Você percebe que a casa ela já fica mais alta, né? Então estamos aqui a uns 80 centímetros, pelo que eu visualizo, ao nível da rua. Outro ponto interessante a se considerar, os detalhes de acabamento, pessoal. Cheguem aqui pertinho só para vocês verem. Aqui já temos, olha só, ripado em concreto, traz um sentimento, uma proposta moderna com um industrial. Gosto disso aí também. Iluminação quente, que nem vocês já visualizaram. Temos aqui essa pele de vidro lateral e olha só que curioso, a fachada da casa ela é poente, certo? Então, ou seja, lá atrás é sombra, que temos lá no quintal, e aqui não vai pegar o sol, a incidência do sol direto, né? Então já foi colocada essas esquadrias, a pele de vidro maxiar, que você consegue abrir para gerar uma ventilação cruzada, entendeu? Então um ponto positivo também para o imóvel. E outro ponto também, você que está chegando aqui agora, está conhecendo plantas de casa, está buscando casas, nesse condomínio é necessário que você tenha 1,5 m de recuo em cada lateral, ou seja, tem 1,5 m de recuo através dessa lateral da casa direita e 1,5 m de recuo também para o terreno do vizinho, né, que é confinante. Então é uma curiosidade que muitas famílias chegam, pessoal, e não entendem a questão das normas construtivas. Eu sempre gosto de falar, porque para a gente que é do mercado, está aqui no dia a dia, tal, isso aqui é muito comum, mas tem aquelas dúvidas que são invisíveis aos olhos do consumidor final, de quem está buscando. Então tem esse recuo lateral. A porta, já foi inserida uma porta de alumínio aqui, super bonita também, em tons escuros, que nem vocês estão vendo, também já com fechadura digital. Mas antes de acessarmos a casa, é importante você conhecer quem são os nossos parceiros aqui do canal. Se você está construindo sua casa, está naquele momento de adquirir esquadrias em alumínio, fale com o pessoal da Balques Esquadrias, que faz parte do Grupo Metalloc, uma empresa super tradicional, pessoal, com mais de 20 anos no mercado. Pensou em esquadrias em alumínio? Fale com eles. E também, se você gosta de cuidar da sua casa, quem é que não gosta, né? Do seu condomínio, temos uma grande parceira que é a Solucione, uma empresa completa de tudo. Você vai encontrar tudo para você cuidar do seu jardim, da sua piscina, equipamentos, iluminação, energia solar. Ave Maria, conheçam o trabalho do pessoal e o link deles está aqui na descrição do vídeo. Agora vamos lá conhecer o interior do imóvel, pessoal. Deixa eu colocar aqui a senha. Praticidade demais, não é verdade? E, gente, meus lindos, olha que legal, linda de verdade, né? Essa planta, uma casa, como falei,
252 metros quadrados, 4 suítes, tendo um aqui no térreo e um quarto dedicado também a funcionário. Gente, olha que gostoso, não é uma casa gigante, mas uma casa super prática e eu gostei de verdade dessa planta. Aquele conceito integrado que já conhecemos, sala de estar, sala de jantar, né? Temos a cozinha aqui na lateral, já já a gente explora ela, mas eu quero que vocês explorem, pessoal, isso daqui. Olha essa integração. Quem estiver chegando na casa já vai ter o visual do coração da casa, que eu considero ser esse ambiente. Olha só, antes de tudo, Thales, mas isso é porque as esquadrias estão abertas. Não, de forma alguma. Essas esquadrias premiums, do piso ao teto, olhem as sensações que ela traz. Percebe? Total integração. Quer climatizar aí dentro da casa? Perfeito, mas você tem essa sensação de trazer o externo para o interior da casa. Por isso a importância de esquadrias do piso ao teto. Naturalmente, a gente sabe que é um investimento mais alto, né? Se você puder fazer, você está construindo sua casa, está desenvolvendo um projeto, estude essa possibilidade, porque isso o mercado, comercialmente falando, o mercado pede. A gente gosta de elementos mais nobres dentro do imóvel, né? Então, essa casa aqui, ela investiu em bom acabamento, em boa iluminação, em boa planta, em bons revestimentos de materiais que temos dentro dessa propriedade. Olha os detalhes que temos aqui dessa área gourmet. O teto também com iluminação, esse fundo escuro, né, que já traz uma sensação diferente. Já temos essa churrasqueira aqui, a elétrica. E, pessoal, olhem isso, um lounge rebaixado para você ficar ao lado das crianças que podem estar aqui nessa área com hidro, né? Essa piscina também você pode considerar uma piscina infantil. Temos aqui também a piscina adulta. Você colocar aqui, pessoal, o sofazinho, olha só, fica gostoso de verdade. Você fica ao nível de quem estiver curtindo. Tava chovendo agora há pouco, se eu sentar muito eu vou acabar me molhando aqui. Já foi inserido o paisagismo aqui também, né? Um paisagismo que deixou bem bonita a estética do que deixar somente a parede ou somente a grama. Daqui a pouquinho essas plantas, a vegetação, ela vai crescer, vai ficar mais densa e vai preencher mais essa lateral aqui do muro. E o revestimento, gente, que foi inserido aqui nessa piscina, como vocês estão visualizando, é a pedra amazonite, que também está super na moda, o pessoal está curtindo de verdade. É um porcelanato especial, onde é feito todo um processo de deixar as bordas, né, bem unificadas, bem lineares e deixa a estética da piscina muito bonita. De dia é uma outra sensação, à noite é outra sensação também, então você vai trabalhando a iluminação da piscina e vai ficando bem legal. Outro ponto que eu gostei também aqui do projeto dessa casa, que já foi inserido assoalho em madeira aqui nessa lateral, então você consegue colocar aqui umas espreguiçadeiras, né? É uma área que quando está chovendo, você pisando na grama naturalmente, se ela encharcar demais, ela pode sujar muito o tênis e tal, algo relacionado, e você acabar melando aqui essa área. Então é uma área que deixa esse conforto também para o dia a dia, para gerar menos, qual seria a palavra certa que eu poderia utilizar? Menos trabalho de limpeza, né? Mais praticidade. Então muita gente coloca, além da estética, a madeira, mas por conta disso é uma sensação de elementos naturais que você vai ter, abrindo mão temporariamente aqui da grama, temporariamente não, né? Você vai abrir mão desse espaço com grama por conta disso daí. Thales, é tu que está inventando moda? Não, gente, não é. Eu converso com muitos proprietários, eu entro em casa diariamente e eu sempre troco figurinhas com eles. Cara, o que é que tu gostou desse projeto? O que é que tu não gostou desse projeto? O que é que você achou falho nesse projeto? Então você vai vendo no dia a dia, você diz, poxa, o pessoal quando passa a utilizar, percebe no dia a dia o que é interessante, o que não é, o que é que alteraria, o que é que pode, que não pode fazer. Então isso aí é legal. Aqui, pessoal, já temos o banheiro completo, olha o vaso sanitário, ficou muito legal. A bancada, pedra esculpida, a Vancouver, né? Revestimento em porcelanato nas paredes. O corredor que dá acesso à área de serviço e um quarto também de funcionário com mais ou menos 8 metros quadrados que temos aqui. E seguindo aqui adiante, chegamos lá nas vagas de garagem, né? Outro ponto, pessoal, que eu não ressaltei é a bancada, essa pedra aqui que foi utilizada, é a Vancouver e o metal especial, né? Bastante espaço para inserir móveis projetados no inferior, aqui a bancada, na área superior
Você pode colocar também uma cervejeira aqui ao lado, uma vertical, uma maior. Então assim, você tem bastante área para personalizar. E toda a casa possui o piso 90 por 90. Esse aqui é o polido, certo? Vamos retornar aqui para o interior da casa. Cozinha. Temos uma bancada em L aos fundos. Perla Santana e a bancada que temos aqui também, essa central, Perla Santana. Gostei também da proposta, eu gosto muito da proposta de cozinha integrada, essa sensação de integração, de amplitude, de conexão entre os ambientes, e não é somente por conta dos ambientes, é a conexão com as pessoas. O que faz um lar? O que faz uma residência, né? É a vida do dia a dia, é a criança correndo, é aquela bagunça, é a movimentação, é ver a esposa, ver o marido, trocando figurinhas, os visitantes. Então você, por mais que entre num espaço, você está a todo momento tendo esse visual. E isso é vida, é o dia a dia. Gera mais interação entre as pessoas, né? Então eu gosto disso daí. Aqui, pessoal, na sequência, temos a área de serviço, certo? Ainda vai ser inserida aqui as bancadas e seguindo adiante aqui, chegamos naquele corredor lateral das vagas da garagem, né? Thales, qual a área aqui aproximada dessa área da sala de estar, sala de jantar? Aproximadamente, pessoal, 40 metros quadrados, ok? Temos uma suíte aqui no pavimento inferior. O que me surpreende dessa suíte, tamanho dela, então estamos falando aqui de praticamente 3 metros, né, por 4, então são 12 metros quadrados. Olha os detalhes do acabamento, teto, já temos armadores para rede, ok? As pedras também com vedação e amortecimento, né? Que temos aqui através dessas borrachinhas para não vazar o ar frio, redução de ruído, não gerar um desgaste precoce da peça da porta, o impacto, batida. Bancadas em Perla Santana, nicho. Olha o vaso sanitário que foi utilizado também. Tem pessoas que estão assistindo aí o canal, chega nos comentários, ixi Maria, que vaso feio, que vaso não sei o que, tal, pessoal. É natural, né? Existe a estética do vaso sanitário. O vaso sanitário em si, a estética dele já não é essas coisas todas. Lógico que você pode trabalhar inserindo uma peça um pouco mais nobre, ele vai trazendo um destaque mais especial para o ambiente. Mas lembre-se, uma casa dessa é um painel branco, é uma tela de pintura branca que você vai personalizar. Essa parede que você está vendo aqui com um branco gelo, algo relacionado, muito possivelmente ela vai deixar de existir nesse tom. Ela pode ser inserida no papel de parede, um painel de madeira, né, um ripado, revestimento com pedras, pode ser mármore, um porcelanato ou algo do tipo, e a casa ela vai criando vida. Então isso aqui é uma tela branca que vai ser personalizada pelo próximo proprietário, pelo comprador. Então, use a sua imaginação, como é que você gostaria de ambientar isso daqui. E em muitos casos, na suíte principal, no lavabo, área gourmet, algo relacionado, a pessoa ela substitui o vaso de acordo com o projeto de interiores. Ou seja, você, meu amigo e minha amiga, que você chega aqui, você pode se identificar com um vaso que custou R$500, não se identificar, mas você vai pagar por ele, no final das contas você paga. Ou você quer pagar um vaso de 3 mil e arrancar ele e jogar fora, repassar mais barato, que no final você vai pagar. Então o mercado imobiliário é isso, ele bota uma peça que é funcional, que vai atender, vai ficar legal, ou você substitui, mas tendo um prejuízo um pouco menor. Conseguiu pegar essa percepção? É isso. Olha só o caso desse lavabo. Olha que lavabo especial, pessoal. Revestimento com pedras em 3D que temos aqui. Olha essa pedra nobre que temos aqui. Não é comum encontrar. Aqui foi um investimento alto. Esse aqui é o verde Guatemala. Muito lindo. Vaso sanitário também. O ralo linear. Olha só, muito legal. Temos uma janelinha aqui que ela dá para as vagas da garagem. Escada. Essa área daqui, gente, da casa, pé direito duplo. Olha a imponência dela. Projeto de iluminação. Vidros 10 milímetros. Torre em tons escuros. Combinando e com harmonia com todas as esquadrias da casa, janela, porta, esquadrias da pele de vidro em tons escuros, e aqui não foi diferente. Ponto positivo, revestimento em Perla Santana. Olha o rodapé que já foi inserido aqui também, olha como ficou legal. É isso que você vai visualizando, isso é valor investido, né? Olha o peitoril que foi inserido aqui,
também a pedra mármore travertino, né? E aqui, pessoal, no pavimento superior, 3 suítes. Antes de tudo, observe aqui essa iluminação, que são os balizadores que temos aqui. Eu vou apagar as luzes para deixar somente eles, para vocês entenderem a importância do espaço. À noite, você pode deixar somente essa iluminação indireta. Olha só como é que fica. Vem cá, Luquinhas, traz aqui a câmera para o pessoal dar uma olhadinha. Olha como fica legal. É iluminação de segurança. Você anda confortavelmente. Se você quer beber uma água, se não tiver um frigobar aqui em cima, você acorda 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, você meteu uma iluminação dessa aqui, você desperta logo. É melhor o cabo ir com sono, voltar com um pouquinho de sono ainda, que dormir mais fácil, não é verdade? Eita, resenha grande. E, gente, aqui já chegamos na primeira suíte, aproximadamente 14 metros quadrados. Essa área daqui são 3 metros por 4,5 aproximadamente aqui essa área. O espaço do closet, né? Você pode colocar aqui uma porta de vidro espelhada, algo relacionado. Banheiro super generoso, olha só, algo em torno de 4 metros quadrados, generoso de verdade, geralmente é 3,30 metros, 3,5 metros, pessoal tem uns 4,20 aqui eu acredito metros quadrados. Bancadas e pedras Perla Santana. Também todos os ambientes com pontos de ar-condicionado. Uma outra curiosidade, gente, o pessoal pergunta muito, já tem pontos de ar-condicionado nos ambientes? Sim, possui, para você não ter quebradeira e tal, etc. Aqui já chegamos na segunda suíte. Olha só, vale ressaltar que as suítes do pavimento superior, todas elas possuem closet. Temos logo o closet aqui à direita, né? E aqui temos a área da cama. A cama fica aqui, painel de TV aqui e essa varanda se conecta também com a varanda da suíte principal que queremos conhecer agora. Esquadrias, gente, do piso ao teto aproximadamente aqui 2,60 metros de altura, ok? Banheiro com o mesmo padrão de acabamento, olha só, mesma metragem, não tem muita novidade, né, com relação ao anterior. Vamos conhecer a suíte de, quem sabe, um possível novo proprietário dessa casa que está aí assistindo agora. Que Deus abençoe seu novo lar. Esse será seu quarto, pessoal. Olhem o tamanho desse espaço aqui, gente. São praticamente 5 metros por 4, 20 metros quadrados apenas essa área. Me digam, é ou não é para mexer no emocional? Vamos ver aqui rapidinho, antes de conhecer o closet, que ainda tem um closet e tem um banheiro, que vocês vão conhecer já já. Olhem o espetáculo aqui, a iluminação aqui da piscina, do lounge rebaixado que temos, muito legal, viu? O tempo nesses últimos dias, pessoal, tem se encontrado muito chuvoso, né? Uma curiosidade aqui no Ceará, no início do ano, nos primeiros 4, 5 meses, é a quadra chuvosa do Ceará. Chove muito e esse ano não está chovendo tanto quanto choveu no ano passado e o ano retrasado, né? Então esse ano ele tem chovido pouco, mas essa última semana se demonstrou com um pouco mais de força a chuva. Ontem à noite mesmo, essa madrugada de ontem para hoje, olha só, estamos no finalzinho do mês de março. Choveu que parecia que o mundo ia se acabar, era tanto trovão, meu amigo, pense num negócio grande. O José Ricardo, meu menino, que tem menos de 2 anos, acordava, papai, que é isso, papai? O bichinho com medo, eu acredito num negócio desse. E aqui, gente, temos o closet. Estamos aqui em um ambiente com 2 por 3, 6 e pouquinho, 7 metros quadrados, na área do closet. E o banheiro, super generoso, bancadas e pedras Perla Santana também, 2 cubas, 2 chuveiros, 2 duchas que temos aqui e espaço, temos aqui 3, 6, 7 metros quadrados a área do banheiro. E meus lindos, você está buscando imóveis aqui na região, entre em contato conosco, nosso telefone e o link do formulário para que a gente receba seu cadastro está aqui na descrição do vídeo. Temos uma equipe especializada para lhe atender com muito carinho e atenção para encontrarmos o seu lar aqui na região. E muito obrigado mais uma vez pela atenção, pelo carinho de vocês e lembre-se, o metro quadrado mais valioso é aquele que se encontram as pessoas que a gente ama. Um cheiro e até o próximo vídeo. Tchau!